Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar os representantes do Instituto da Segurança Social, a doutora Estrela Vitorino e a doutora Maria João Almeida, todos aqueles que estiveram presentes nesta audição pública e que deixaram aqui os seus contributos. Agradecer à Comissão de Acompanhamento da Implementação das Medidas de Apoio ao Estatuto de Cuidador Informal o relatório apresentado hoje, um relatório que apresenta já aqui um quadro, mas permitam-me que vos diga um quadro que neste momento acaba por ser um bocadinho extemporâneo, porque estamos a falar de dados de 1 de junho a 31 de agosto, quando supostamente já haverá um outro relatório trimestral, mas entretanto iremos falar sobre isso. Deixar aqui umas notas iniciais para dizer que destas intervenções das associações que estão de perto com os cuidadores informais, há aqui algumas frases que deveremos refletir. Ainda há muito por fazer. Os constrangimentos da aplicação do Estatuto do Cuidador Informal no terreno, a articulação interministerial e intersetorial da saúde e da segurança social. Isto aqui são mensagens claras que as associações querem passar tanto aos partidos políticos como ao Governo, como aos ministérios que devem acompanhar de perto a aplicação do Estatuto do Cuidador Informal no terreno. E permitam-me dizer que isto tem sido um caminho que eventualmente ainda terá que ter alguns passos, mas o Parlamento foi capaz em 2019 aprovar por unanimidade, e eu digo Parlamento porque foram todos os partidos políticos com assento nesta Assembleia da República que tiveram esse cuidado depois de ouvir também em audição pública as entidades que hoje voltamos aqui muito atentamente a ouvir. E passando ao relatório propriamente dito, e porque estamos a analisar ainda dados do primeiro trimestre, importa referir, e isto queria perceber, e estão aqui a doutora Estrela e a doutora Maria João, queria perceber, porque falamos e apresentaram agora da parte da manhã os dados. 16.834 pessoas que eventualmente podiam apresentar requerimento para o Estatuto de Cuidador Informal e, se olharmos para os dados, 415 apresentaram. Quer isto dizer que 2,47% dessas pessoas apresentaram e apenas 18% foram aprovados. 7% foram indiferidos. Quer isto dizer que a 31 de agosto, e esses dados que estamos a analisar, 31 desses requerimentos estavam ainda sem haver uma decisão. Quer isto dizer, e pedi-lhes para clarificarem, o porquê de 75% dos pedidos a 31 de agosto não terem o estatuto reconhecido. E é importante, à data 2, quantos requerimentos estão registados, quantos diferidos, quantos indiferidos e quantos aguardam despacho. Dizer-vos que o Grupo Parlamentar do PSD vê com preocupação este baixo número de requerimentos e de pedidos face ao universo de cuidadores informais, que se falavam em 800 mil, entretanto, nos dados que vocês apresentam, daqueles que podem eventualmente pedir, tanto a nível do país como a nível dos projetos piloto, é muito abaixo da expectativa criada, e há um dado aqui que também era importante introduzir no relatório. Dado que isto é um projeto piloto, porque é que não sabemos os dados por concelhos, para perceber se todos os concelhos abrangidos, se realmente está a haver requerimentos ou não por parte das pessoas que precisam de ver o estatuto no terreno. E permitam-me, porque o tempo é pouco, avançar logo aqui para algumas questões que nos preocupam e que não podemos deixar de assinalar as parcas referências, nomeadamente à situação dos cuidadores em época de pandemia. Uma outra questão que vemos que houve aqui uma diferença no tratamento que diz respeito ao facto deste relatório estar muito centrado no cuidador informal, porque para haver cuidador informal, antes disso tem que haver a pessoa cuidada, tem que existir uma pessoa. E no Estatuto de Cuidador ficou consagrado um conjunto de direitos da pessoa cuidada. Nas medidas que estão a ser implementadas no âmbito do projeto piloto para acautelar os direitos das pessoas,
ficou no artigo 8º da lei alguns direitos consagrados e não vemos aqui essa explanação e gostaríamos de saber o que é que está a ser feito. Relativamente ao seguro social voluntário, o relatório não faz, ou neste caso faz referência a que vai ser revisto o impresso, agora não vemos, e o impresso foi revisto, como é certo, mas não vemos qualquer referência ao número de pedidos e uma nota, o referido impresso não consta na página da Segurança Social onde está o requerimento do Estatuto do Cuidador Informal. Gostaria de assinalar isso porque as pessoas acabam por desconhecer esta situação. Relativamente ao reforço da proteção laboral, dizer que o Governo continua a falhar. De acordo com o artigo 14, ficou consagrado na Lei 100 que o Governo tinha 120 dias, verificamos e num quadro que apresentam dizem que estão a aguardar a regulamentação do domínio da legislação laboral, mas importa aqui referir que legislação laboral, o regulamento é diferente de identificação das medidas laborais. Gostaria de saber quais são as medidas que já estão identificadas e se foram à sede de concertação social. Para terminar, Sr. Presidente, uma matéria muito importante que diz respeito ao descanso do cuidador. No relatório, várias são as entidades que assinalam esta matéria, nomeadamente o facto de não sabermos se vai ou não haver o aumento de camas e como é que está a ser operacionalizada essa medida de descanso do cuidador no terreno. E uma última pergunta relativamente à SharePoint, à plataforma colaborativa de partilha de dados entre os profissionais de saúde e da segurança social, uma matéria que aqui foi assinalada que há essa falta de intercâmbio, saber qual é o ponto de situação dessa plataforma. Muito obrigada.